A Ivete Sangalo anunciou a sua separação, né? Uma coisa aí que todo mundo já sabe, só que agora teve mais uma informação aí, veio à tona, né? E acabou movimentando as redes sociais. Mas antes de entrar no assunto aqui, eu quero que você se inscreve no canal, deixa aqui seu comentário, deixa a sua joinha, entendeu? Sempre que você, sempre a gente tá passando um vídeo aqui. Então, voltando ao assunto aqui, ela separou do esposo, né? Um relacionamento aí de muitos anos, né? Tiveram até filhos, né? Nesse relacionamento. E agora eles estão em processo, né? De separação aí. E houve uma notícia que chamou a atenção. E aqui no Brasil, você está casado com uma pessoa e se você separou daquela pessoa naquele período que você ficou, você teve um relacionamento, toda a parte financeira, né, o que você conquistou deve ser separado ali no, na hora que vai entrar no processo de separação. Então, todo o dinheiro, todo o recurso que a pessoa conquistou ali nesse período que estão no relacionamento, né, vai ser dividido, né? E aí chamou a atenção que o ex dela aí, o marido dela, ele, ele diz, né, na notícia aí que ele não vai querer nada, né, nada que veio dela, né. Ele, mesmo ele dentro desse relacionamento, o cara ele não parou, né. Simplesmente ele podia muito bem abrir mão da profissão dele, da carreira dele, que o cara é um personal, e viver só pelo recurso da Ivete, né? Normal, o cara, mesmo nesse período aí, ele continuou fazendo o trampo dele, continuou fazendo o trabalho dele, né? E ele diz agora que ele vai pegar só o que é dele, aquilo que ele conquistou, aquilo que ele colocou, aquilo que ele produziu, ele vai pegar, não vai querer nada que vem dela, né? Isso acabou trazendo a notícia e chocou as pessoas, porque não é o que acontece, né? Ainda mais quando é uma mulher, né? Quando a mulher, se, por exemplo, no caso dele aí, que é homem, ele vai abrir mão desse tempo que ele viveu com ela, do que foi conquistado junto, que foi conquistado ali no período que ele estava junto, ele vai abrir mão. Ele só vai ele só vai sair com aquilo que ele produziu do próprio suor dele, né? Se fosse ao contrário, realmente não ia acontecer isso. A gente tem vários exemplos, né? De fato, e se uma mulher saísse de um relacionamento com uma pessoa famosa e não levasse nada, ela seria até julgada pelas outras mulheres, né? Chamaria ela, sei lá, de besta, que ela tá sendo boba, né? E aí é interessante, chama a atenção, no caso chama a atenção pela essa atitude que o cara teve, né? Uma coisa também que eu vi muito legal, que eu comentei aqui já, essa questão, mesmo dentro de um relacionamento, mesmo vivendo com uma pessoa famosa, uma pessoa que gera muito dinheiro, recurso, o cara ele não parou a vida pessoal dele, a vida financeira dele. Ele podia muito bem ficar encostado lá, entendeu? Mas não, o cara continuou trabalhando, continuou produzindo, é tanto que agora, na separação, e o cara vai sair só com aquilo que ele produziu. Eu achei uma virtude, né? Achei um cara de princípio, um cara de valores, né? Mesmo ele tendo direito, né? Mesmo ele tendo aí a lei apoiando, né? E eu também acho justo. Se a pessoa tá junto com a outra lá, tá convivendo. Então, ela, dentro desse período que foi conquistado, deve sim ser separada. As duas pessoas viviam dentro de um relacionamento conjunto de uma forma ou de outra, as duas pessoas contribuíram para o acontecimento, né, para aquele relacionamento. Então, no divórcio, existe essa separação ali de tudo que ele pegaria um bom dinheiro, né? O cara viveu muito tempo, né, com essa a Ivete, né, uma mulher aí muito famosa, sempre tá aí, a carreira dela nunca caiu, né, um moleque sempre. Mas o cara, ele sentiu na palavra dele, na notícia que foi dada, que o cara ele falou que tinha princípios e não ia fazer isso, né? Mesmo ele tendo direito, mesmo ele tendo o direito por lei, ele abriu mão, né? E uma coisa que chama muita atenção é isso. Às vezes algumas pessoas entram num relacionamento, né, com uma pessoa que tem mais condições, uma pessoa famosa, simplesmente ela para de produzir a parte dela, né? E o dele foi diferente. E mesmo ele estando ali do lado de uma pessoa que tinha muito recurso, ele continuou trabalhando, ele continuou fazendo as coisas dele, né? E o cara tá saindo com dignidade e ele tá recebendo muito elogio por essas atitudes, né? Tá recebendo tanto elogio pelos homens, você dá uma pesquisada, você não vê nenhum homem
falando que o que ele está fazendo tipo assim, é errado, né? As pessoas estão parabenizando pela atitude dele, tá parabenizando, né, pelo esse ato que ele está fazendo, entendeu? E chama muita atenção. É um cara que realmente tem um valor, né, tem um princípio na cabeça dele. Ele entende que isso que é o certo, né, sair só com aquilo que ele produziu, mesmo que ele conviveu com a pessoa ali por muitos anos, né? Teve um relacionamento, né? Foram felizes, né? Por um determinado tempo, mas na cabeça dele ele entende que ele que isso é um valor para ele, né? Isso mostra também pelo andamento do relacionamento que o cara não parou, ele continuou produzindo, né? Ele continuou fazendo a parte dele e o valor dele e agregou valor a ele, né? E ele não parou a vida dele em detrimento de porque a outra pessoa é famosa, porque a outra pessoa tem dinheiro. O cara continuou produzindo, né? Isso mostra que o cara tem princípio, isso mostra que o cara tem valor. Isso é legal, você ver um homem que produz recursos, que o homem que trabalha, que ele não se encosta, né? Eu vou fugir um pouco aqui da notícia, né? Mas fortalecer isso, que o homem de valor, ele não para, né? Ele não escora em outra pessoa, mesmo que ele tenha ali uma sombra boa que ele pode encostar, mas ele sabe que ele precisa continuar, né? Então é isso, o homem de valor, ele continua produzindo, ele não vai se encostar, porque ele, não, ali tem uma sombra melhor, vou encostar e não, o cara continua produzindo, o cara continua fazendo, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos anos, né, da vida. Então você não pode parar, ainda mais o homem, ele não pode parar de produzir, ele tem que seguir em frente, porque lá na frente você não sabe o que te espera, né? Então a ideia, e eu achei muito legal esse princípio e esse valor dele, de continuar trabalhando, de continuar investindo na vida profissional dele, e agora o cara sai, né, de cabeça erguida, né, ele recebe os elogios das pessoas, as pessoas entendem, o cara deixa uma lição, né, um cara que na cabeça dele essa é uma boa atitude que ele está fazendo, uma lição, e não é uma coisa de difícil para ele, né? O cara construiu isso ao longo do tempo, ele não ficou escorado dentro do relacionamento. Então por isso o cara teve essa atitude, eu achei uma atitude louvável, né, uma atitude bacana, e às vezes você nem vê do outro lado, né? Você não vê esse tipo de, é muito raro você ver esse tipo de atitude do outro lado, mas o cara tá saindo aí de cabeça erguida. Eu achei interessante, achei bem legal e achei também construtivo, né, a ideia do cara, o princípio, né? O cara mesmo dentro do relacionamento ele não parou, ele continuou trabalhando e quando ele tá saindo agora ele falou, não, eu vou sair só com aquilo que eu produzi, com aquilo que eu fiz, né? E não pegar ali de escorar na outra pessoa, né? Claro, ele tinha todo o direito, isso também é um direito, não é errado, né? Você conviveu com a pessoa e naquele período foi produzido dinheiro, finança, tudo ali é uma lei, você deve dividir. Eu também não acho que é errado, entendeu? Mas é louvável a atitude do cara. Só que essa atitude do cara, ela tem um princípio e ela tem uma base, né? Que o cara não ficou escorado. O cara continuou trabalhando, o cara continuou produzindo, beleza? E essa mensagem do vídeo aí. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa a sua opinião, deixa a sua mensagem aí. E até o próximo vídeo, beleza?